Olá, eu sou o professor Bruno Braga e esta é mais uma aula da disciplina de Gestão da Informação que eu ministro no Instituto Federal de Brasília. Análise de conteúdo com o CDC Easy Test. O CDC Easy Test é um aplicativo desenvolvido pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças, uma organização vinculada ao Departamento de Saúde e Serviços Humanos do Governo dos Estados Unidos. É um aplicativo Windows que suporta as tarefas de criação, manutenção e análise de bases de textos semi-estruturados, usando modelos ou templates de questionários para a coleta de dados e posterior codificação conforme um conjunto de categorias. A aula de hoje é sobre codificação dos segmentos de texto. Do que consiste um procedimento de codificação? A codificação ela compreende inferir um tema ou significado contido em um segmento do texto nos registros de uma base de dados. Os temas ou significados são crenças, experiências, opiniões que os respondentes expressaram através dos textos em resposta às questões do formulário. O procedimento de codificação, portanto, consiste, primeiro, da segmentação do texto, o que de certa forma já existe pelo fato de serem várias questões dispostas no formulário, e depois da codificação do segmento, isto é, pela assinalação de um tema ou significado a um trecho de texto selecionado. Então, o EasyTest usa modelos, templates, de cada uma das questões do questionário e cria segmentos de texto para cada questão respondida por cada participante da pesquisa. A estrutura da base de dados corresponde às questões incluídas no questionário. A segmentação ocorre, a princípio, durante a entrada dos dados pelos participantes de modo automático. Usando um conjunto de códigos no qual cada um significa um tema tratado pelos entrevistados nos segmentos de texto, o procedimento de codificação atribui um ou mais códigos a cada um dos segmentos de um modo indutivo, pois é baseado no que foi dito pelos participantes exclusivamente. O pesquisador pode rever o livro de códigos para melhorar a assinalação dos temas se for necessário, mas deve fazê-lo da mesma maneira para todos os entrevistados na base de dados. Voltemos agora à opção File Administration. O botão Define Modify Codebook permite que o livro de códigos seja mantido. Através das opções Add New Code, adicionar um novo código, Modify Code, modificar um código existente, ou Delete Code, apagar um código existente. Qualquer combinação de códigos pode ser assinalada para as respostas de qualquer questão. O critério é dado pelo pesquisador entre as opções Use for, Do Not Use for, Example. Na análise de conteúdo qualitativa, os códigos dos temas devem ser mutuamente exclusivos, isto é, a assinalação de um código implica a impossibilidade da assinalação dos outros códigos alternativos. Mas o EasyTest não faz esse controle para o pesquisador. Existe ainda a possibilidade de assinalar um código pai para cada código do
Codebook. Isto é, o código pai como um conceito mais amplo que compreende um ou mais códigos filhos, estes sim mutuamente excludentes entre si. Veja, por exemplo, o código para gênero. Haveria masculino e feminino, sendo que ambos mutuamente exclusivos. Agora, o que há de comum entre eles? Ambos são códigos para gênero. Então, eu poderia acrescentar esse terceiro código gênero e associar tanto os códigos masculino quanto feminino ao parent code, né, o código pai gênero. Os códigos pai e filhos, parent e child codes, podem ser visualizados hierarquicamente na opção de menu Tree View. Observe no exemplo em tela que os códigos Code Free A, B e C são todos eles filhos do código Code Free, Code 3. Se você estiver na tela de administração da base de dados, você pode clicar na opção de menu Exit Administration e você vai retornar para o formulário com as questões a serem preenchidas pelos entrevistados. Nesse caso, entre as opções de menu disponíveis, haverá Coding, que levará você ao Coding Form. A tela que está aí à sua frente sendo exibida, pelo qual é possível para cada questão escolher os códigos a serem aplicados, né? Os Assigned Codes. A partir da lista de códigos do Codebook, que são os Available Codes, no canto inferior direito. O sistema é bem simples. Da lista dos Available Codes, os códigos disponíveis, você seleciona com o botão da setinha apontada para a esquerda aqueles que você deseja aplicar na resposta fornecida pelo entrevistado para a questão em exibição. Se você se arrependeu, não deseja assinalar esse código, selecione-o da lista de Assigned Codes e aperte o botão com a setinha apontada para a direita. Também nesta tela, na opção de menu Modify Codebook, o livro de códigos pode ser modificado. E no Data Entry Form, clique em Coding e Modify Codebook na barra de menus e você vai, portanto, retornar para aquela tela de edição do Codebook, o sistema de códigos usado na análise de pesquisa qualitativa. Recapitulando, no Coding Form existem as listas de códigos disponíveis no livro, a Available Codes, e os que foram assinalados à resposta da questão em tela, os Assigned Codes. Quando a opção Forced Text Selection estiver marcada para a base de dados que você está utilizando, é necessário selecionar o trecho do texto que corresponde em significado ao tema do código pertinente antes da assinalação puder ser feita. Aplicando os códigos do Codebook usando a opção Force Text Selection, pode ser útil para garantir a consistência das interpretações, das inferências realizadas pelos diferentes pesquisadores junto aos inúmeros entrevistados. Retomemos aquele exemplo.
Todas as manhãs, antes de ir para o trabalho, eu dou o que comer para os meus filhos, para então deixá-los com a minha mãe, que sempre toma conta deles para mim. Nesse trecho selecionado, na cor vermelha, eu posso aplicar o código "tem idoso residindo na família". É uma interpretação que eu, como pesquisador, estou fazendo deste relato do entrevistado. Outro pesquisador poderia não chegar à mesma interpretação, ou seja, para ele não existe precisão na informação fornecida, porque afinal a mãe dele pode residir em outra casa na mesma rua e o entrevistado precisa, portanto, passar naquela outra casa, que é outro núcleo familiar, para então deixar os seus filhos, como se o estivesse fazendo numa creche. Ou ainda, o entrevistado pode ter tido filhos em idade muito jovem, da mesma maneira que a sua mãe o fez. Logo, um entrevistado com 25 anos poderia ter filhos na idade de 5 anos, enquanto a mãe dele poderia não passar de 45 anos também, caso tenha tido filhos com a mesma idade. Então existe realmente um grau de subjetividade na interpretação dos textos narrados pelos entrevistados. Para podermos revisar estas aplicações dos códigos, um auxílio importante que a ferramenta fornece é quando você seleciona a opção Force Text Selection, que obriga um trecho de texto de uma questão ser explicitamente selecionado antes de ser associado a um código, o que permite que revisores julguem os motivos pelos quais o aplicador da pesquisa resolveu escolher um código ou não para aquele formulário preenchido. Essa foi mais uma aula sobre o aplicativo para análise de conteúdo qualitativo CDC EasyText, fornecido gratuitamente pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças do Governo dos Estados Unidos. Se você tem interesse em utilizar o software, procure no Google por CDC EasyText, baixe-o gratuitamente para a sua máquina Windows e continue assistindo às nossas aulas aqui no canal. Um abraço.